Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado. Convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós tá desesperado. Um programa tão sensacional. Sucesso até no canavial. É, nós ouve mesmo. Muito bem, meus amores, de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Nós estamos aqui para trabalhar para você, porque hoje nós não temos Robert. Não. Graças a Deus, temos Senna. Senna, finge uma voz de baiano para fingir que você é um Baiano. Robert. Temos aqui o nosso Robert da Bahia, meu querido. Oxe. Lá na Salvador. Como é que está a Bahia? Tá Como é que você muito- chama, meu querido? É Loudemar. 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 Tudo bem, Loudemar? Você é de onde da Bahia? Salvador. Salvador. Você faz o que da vida? Eu sou dono da franquia de Acarajé. Franquia de acarajé na Bahia. Você gosta? O que você recomenda pra gente aí pra passar um final de semana Uma muqueca fora de época. na Bahia? Tem que ir pra Tapoã e depois veio o Bavi. Bahia e Vitória. Você torce pra que time? Por Vitória. Tem o hino do Vitória aí? Bahia é um time muito disputado, mas Vitória é um time muito melhor. Vitória, Vitória. O hino do Bahia. O hino. Somos da turma tricolor. Boa, boa, baiano, baiano. Valeu, bonito. baiano. Valeu, um abração pra você. Valeu. Quer mandar um abraço pra alguém da Bahia? Bahia tá muita gente, se não falar todo mundo, não dá pra nem mexer a Fonte Nova e mandar Meu. barragem. Obrigado. Como é que você Vocês chama são- mesmo? Loudemar. Loudemar da barraca de peixe. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Vai lá uma frase pra vocês. Fala, Piano. Eu também Daniel errei. Zuckerman. É, porque esse quadro foi extinto, é tão bonito, eu acho bom. Quadro bonito? Eu quero roubar esse quadro bola, agora eu falo uma frase. Do bebê gigante? É, sua quadro tarefa é descobrir o seu trabalho. Então, com todo o coração, dedicar-se a ele. Quem falou isso, sabe quem foi? Quem? Tenho a menor ideia. Seu vizinho. Buda. Buda falou. Faça o trabalho com o coração. Bonito, É o né? que a gente faz aqui. É isso aí, bichone. Foda-se o dia. Quem você convidou? Né, Morgadão? Vamos que vamos, bonitinho. Antes do dinheiro, você precisa ter um case. Ah, sim, de sucesso. Já temos, né? Eu Não concordo. sei. Já temos. Não sei. Não sei se você tem um Já case. tivemos. Não sei se você tem um case. Pense bem nisso. Eu acho que a gente Antes já do teve. dinheiro, tem Já muita tem um gente troféu que a gente carregou, Tem pô. muita gente que quer dinheiro sem ter nada pra mostrar. Viu, Não é isso, Paulinha? Paulinha? Temos aqui hoje um programa cultural maravilhoso. Temos aqui a presença de Maridel Prince, Maridel Priori, que é autora de mais de 50 livros de história do Brasil, vencedora de mais de 20 prêmios nacionais e internacionais. Nossa. Entre os quais 3 jabutis. Ó. Tá brincando com ela. É. O que é um E ela jabuti? está aqui com o livro novo, prêmio Uma de tartaruga literatura. As Vidas de José Bonifácio. Tá aqui, ó. Ó só. José Bonifácio carregou Dom Pedro II no colo. É o cara, bicho. Joseph. Cara muito importante, pouco falado. Mas, evidentemente, vamos ter outros assuntos, porque temos aqui também Cláudio Tognoli, Os Traidores da Pátria, Marina Mantega. Inclusive, você está aqui Boa. Eu? Tá. num dos capítulos. Como eu tô aqui? Capítulo 13. As maracutaias dos irmãos batistas na JBS. Ah, Os irmãos os batistas. irmãos Já Bacalhau. sei onde eu tô, então. É, Tognoli o veio direto Joesley hoje, não. e Wesley. Se você tivesse um filho, você daria o nome Joesley ou Wesley? Nenhum dos dois. Você só Já tem não essas ter. opções. Deus, Eita. não. Ué, só tem essas opções? Você só me dá essas opções? Só tem duas. Joesley e Wesley. Difícil, hein? O que você acha mais bonito? Puta, Wesley é o Acho que Wesley. Wesley. Wesley é o menos Wesley mal. Moreninho, o clássico da Nossa, Litoral. João é muito Wesley feio. Moreninho. Você lembra dele? Ô, Emílio, tem uma hashtag hoje que a gente Litoral FM. A gente quer roubar da audiência, a gente usa essa técnica, né? Bem Johnny Kleber, que é o que? Não, não, eu não vou fazer Vai campanha. fazer. Eu Você não vai vou fazer. Porque Eu o cara não- vai entrar no Twitter. Deixa eu falar pra você. Você acha sacanagem? Ele vem aqui. Quantos ele vai dar processos opinião. nós já tivemos? Vários. Mas você nunca foi preso. Quem
Quem? Não vem não. mas é Não vem campanha. Não vem não, agora gordão fazer do corporativo. Bolsonaro. Não é gordão do Você é Bolsonaro. gordão do Bolsonaro. Você é gordão do Bolsonaro. Inclusive, o presidente se solidarizou com o Danilo. Campanha pro meu ok? amigo Eu- Danilo Gentili. eu acho- Hashtag Danilo Quem Livre, fez? Gentili Quando? Livre ou Danilo Gentili Livre. Porque aqui Pronto, eu já desliguei ela, não vai fazer campanha nenhuma. Cada um vai lá e resolve o seu BO. Senhor. Nós somos lá, não Pô, resolvemos quem nosso foi BO. colocar o terno pra nós? Vários, Quanto tempo? vários, Quanto vários, tempo? vários. Eu vou Paguei falar no meu pra bolso, você hein? agora. Vou falar pra você agora, porque aqui é macho. Quanto tempo você foi lá e ficou doando sangue? Muito, isso é verdade, tempo? isso é verdade. Quem- Eu já fui preso. Que humoristinha se levantou. Quem fez uma hashtag? Gordão. Esse Oi, gordo Gordão, traíra, fez uma nunca, nunca. Sempre tive do lado do pânico. Que a gente foi pedir 10 campanha. anos. Sempre Pra tive do lado do ninguém. pânico. Foi lá. Eu fui preso, pô. Foi Você foi lá. preso aonde? É, Fui tá preso. vendo? Você foi Mas preso nem da onde? sabe, Tá você vendo? nem amigo é. Eu nem te nem conhecia nessa época. Você não levaria Mandava cigarro mensagem. pra você. Mandava mensagem. Levaria cigarro pra Mandava você. mensagem. Porque nós vamos Quem se lá. importa? Porque se a gente tem um BO, a gente vai lá E resolve. e resolve. A o galera nosso quer BO. curtida no eu TBT. vou com a mão de ninguém. Quero ver quem vai me aguentar falando Não lá. precisa de Curtida no trouxa, TBT. de trouxa de Twitter, que esses caras fazem Bolsonaro- hashtag pra cachorrinho o um Bolsonaro dia, fez hashtag. outro dia A hashtag moda pra- muda, A aí voz do todo povo mundo é é a voz de moda. Deus. Você é A voz do modinha. povo é a voz de Deus. Você quer Hashtag hashtag Danilo grátis. Livre, Gentili Livre. E se ele for Vai dormir, vai dormir. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje uma presença ilustre neste programa, a nossa querida Mary Del Priori, aqui está, autora de mais de 50 livros de história do Brasil, vencedora de mais de 20 prêmios nacionais e internacionais, entre os quais 3 jabutis. Tá aqui o livro, acabou de sair, é o lançamento do As Vidas de José Bonifácio, da editora Estação Brasil. O Insta dela é Mary Odell, é isso? Isso, Meridel.priori. Mary Odell, Com Y. com Y, Isso. é isso aí. Tudo bem, dona Mary? Maravilha, feliz de estar aqui com vocês. No meio dessa gente alegre, que só dá boas notícias aos ouvintes. Né? É, não é pena. Só verdade. maravilhas, Você um que país. Deixa o meio do programa pra você É. ver. Que a gente fala. E temos aqui o professor também, professor Cláudio Tonholi, com esse livro aqui, ó. Saiu nos Estados Unidos, Tonholi? Sai semana que vem 15 mil exemplares nos Estados Unidos. Já mandou pra A gente GBI. está vendo que em português International. é um livro sobre a JBS. Tá. Contra a JBS. Traidores da Pátria. As maracutaias dos irmãos Batista na JBS. É um livrinho de 86 páginas apenas, para você entender claramente como os caras arrancam dinheiro do BNDES e investem nos Estados Unidos. Você pode falar com Marina Manteiga aqui, ó. Tem todas as informações. setor Sabe Marina tudo. Manteiga É sabe só tudo. hackear o WhatsApp dela que você vai O, ver. li- o livro, Tem ela no o livro milionário. acompanha 2 sites: a mafiadosirmãos.com e em inglês tem um site em inglês também, abrothersmob.com. Bonito. Bom, mas vamos falar aqui do livro da Mary. É a história do Zé Bonifácio, é isso? Exatamente, é uma história tão controversa, porque afinal de contas ele é o patriarca da independência, Sim. né? Mas é o fundador também do fake news no Brasil, uma coisa fantástica. Porque o Zé Bonifácio cria um jornal para se autopromover como patriarca da independência, né? Então, Acho que os nossos políticos têm aí um bom exemplo. Tem que ver só isso. O Zé Bonifácio, porque o Zé Bonifácio, ele tem, né? Ele foi, depois ele voltou, ele era tutor. Eu tenho as fotos dele com o Dom Pedro. Bonitinho, As margens do Então, Pedro. porque o Dom Pedro II, normalmente a foto dele é velho, né? É aquele barba Papai branca. Noel, é. É o Papai Noel, mas ele era criança. Exatamente. E o Zé Bonifácio ficou nesse período, Exatamente. ficou lá tocando o barco. Olha, Era uma espécie de... de... Não, é as vidas do José Bonifácio que começa lá atrás, primeiro já desmistificando esse negócio, todo herói é rico, né? Tem grana, ele família, era rico, ele era rico, dono de santo. Não, ele era um cara que tinha ficado pobre, não como os irmãos da JBS, mas a família tinha decaído bastante e eles estão todos em busca de
oportunidades, são de um arrivismo espetacular. Eles são realmente catadores de oportunidades. E ele sai, então, de Santos muito cedo. Isso nós estamos, desculpa interromper, mas nós estamos falando que ano? 1780 e poucos, porque Tá. em 83 ele vai para Portugal. Tá. Ele faz uma série de viagens, vai para o Rio, fica lá, inventam que ele vai para estudar no Mosteiro de São Bento, que nem tem nenhum registro da presença dele, mas enfim, ele, garoto, vai estudar em Coimbra, que era um pouco o destino dos meninos de boas famílias do Brasil, e lá ele vai tentar uma inserção. É gozado como essa coisa da mobilidade social no Brasil está associada às oportunidades de estar dentro do aparelho de Estado, que a ideia dele era entrar realmente, se tornar funcionário da monarquia portuguesa e galgar todos os degraus, ganhando dinheiro, muito preocupado, pedinchão, gosta de dinheiro, o tempo todo escrevendo a respeito do assunto, e exatamente porque não tem muito o que fazer, porque Portugal é o último dos reinos da Europa nesse momento, né? Ainda mais depois que Pombal sai, a rainha Dona Maria, que é uma ótima monarca, grande soberana, nada louca, mas enfim, uma mulher que está mais preocupada com igreja, manifestações públicas, já preço, enfim, a religiosidade. Ele ali vê que não tem muita saída, ele é mandado, então, por um ministro, Dona Maria, para fazer uma viagem pela Europa. A ideia nessa época é que quanto mais ricas as colônias, quer dizer, nós estamos aí no momento de uma grande revolução científica e de verdade, é bacana o que está acontecendo na Europa, estão se criando grandes centros de pesquisa botânica, mineralógica, esses reinos todos ameaçados, inclusive pelas revoluções que virão depois, estão preocupados aí em achar minério para fazer canhão, fazer bala de canhão, essa coisa toda. Então, nesse processo de buscar riqueza nas colônias, o Zé Bonifácio vai dar um giro pela Europa. Ele é mineralogista, né? A moda é ser botânico, mas aí como já não inventaram nenhuma plantinha a mais que desse dinheiro, ele vai atrás dos minérios. E aí o que acontece é que a viagem, ao contrário do que diziam os biógrafos, é um grande desastre. Ele não é reconhecido em lugar nenhum, os biógrafos diziam que ele falava milhares de línguas, meio tati-bitati, em francês e inglês, mas enfim, percorre a Europa sem nunca ter contato realmente com aquelas pessoas que estavam contando na época. Você imagina o Vale do Silício, imagina que você é um cara que inventa o Google, imagina que o José Bonifácio está de passagem ali pelo Vale do Silício, todo mundo acha que ele é o máximo, mas ele não encontra ninguém, né? Nem o dono do Google, nem o dono sei lá, do que mais inventam. Então, a passagem dele pela Europa é uma passagem realmente muito tímida, né? Muito se escreveu sobre ele ter pertencido a um pequeno grupo de geniais criaturas na França, porque ele chega em Paris na época da Revolução Francesa. Então ele vê aquelas carroças com aqueles aristocratas todos e religiosos que vão sendo decapitados, ele toma verdadeiro horror a tudo que é desordem, daí depois ele trazia para o Brasil, na época da independência, esse projeto de ordem sempre. Mas enfim, ele volta a dizer, ele faz ali uma passagem meio desapercebida entre os franceses. Esse grupo, eu fui estudar, não tinha nada de importante, era uma espécie de caco, sabe o que é caco, né? Centro acadêmico, era um caquinho ali de meia dúzia de formados em medicina, com quem ele vai conviver durante um mês, e ele está lá em Paris mais interessado em comprar meias, ir ao cabeleireiro, mochilão, frequentar, né? isso, o próprio No mochilão. Airbnb. A Maria Luíse Nobre do José Bonifácio, né? Descobriu todas as falcatruas. Mas sabe uma coisa engraçada? A gente está numa época que está se falando muito em imigração de brasileiro, o brasileiro vai para a Europa, tentar sorte, é jovem, grande futuro. Eu, quando comecei a me interessar pelo Zé Bonifácio, eu queria saber exatamente como vive um brasileiro que não é nada, né? Representando um país que não era nada, que era Portugal, então, né? Na grande Europa que está se desenvolvendo, a Inglaterra nesse momento, em plena Revolução Industrial, a França riquíssima ainda, em suma. E o que a gente vê é que realmente nós temos esse complexo de vira-lata, não é à toa, é porque a gente passa por isso. O cara fala que tá trabalhando no Vale do Silício e tá no Starbucks, né? Servindo frappuccino moca. O cara dá um migué. Exatamente, em suma. Aí ele volta para Portugal, se torna uma figura extremamente ressentida. Isso é uma coisa que eu quis trabalhar também, porque todos os meus trabalhos e as minhas biografias, elas procuram mergulhar nesse lado humano. O que a pessoa está sentindo? E aí, o cara vai, né, com aquele combustível todo, achando que vai estourar, que vai
vai ser o rei da cocada preta. E dá tudo errado, e dá mesmo, né? Que aí ele volta para Portugal está indo de mal a pior, ele não consegue botar de pé nenhum dos projetos que ele quer, não consegue ganhar a grana que ele quer, não consegue ter o cargo na monarquia que ele quer. E o mais incrível, gente, é que ele tem uma mentalidade fidalgo, quer dizer, o antigo regime está indo, né, morro abaixo, estão se decapitando os grandes aristocratas na França, mas ele quer ser aquele grande fidalgo, aquele cara que sabe falar bem, que frequenta, né, a aristocracia. Para isso ele se vale da maçonaria, que vai ser uma espécie de chavezinha para ele circular, mas ele realmente não ganha dinheiro e vai ficando cada vez mais atormentado, ressentido. Mas ele achava que esse regime ainda ia continuar? Ele tinha esperança disso ou ele já viu pela experiência dele na Europa? Ele faz aí um texto de louvação a Dona Maria. Dom João VI ele chama de burro, depois vai chamar João Burro, depois ele vai Professora, eu chamar... tenho uma dúvida. Diga. O meu livro aqui, Traidores da Pátria, mostra um sistema brasileiro muito antigo. O cara se aproxima do Estado, no caso o BNDES, fica rico às custas do Estado e faz o que quiser. Que é uma coisa diferente do sistema americano, em que se diz do it yourself, faça você mesmo. Como José Bonifácio pensava a relação iniciativa privada-Estado, ele seria capaz hoje de tomar um dinheiro de um BNDES? Olha, eu acho que se com propina ou sem propina, não sei. Ele gostava muito de Propina dinheiro. é um detalhe, né? professor. É um real detalhe. Mas ele, quando volta para São Paulo, né? Ele, enfim, amarga lá vários anos chupando o dedo, sem conseguir fazer absolutamente nada de interessante. Quando ele finalmente consegue licença da rainha para voltar para São Paulo, e aí acontecem muitas coisas assim maquiavélicas que depois a gente pode contar, mas ele resolve propor o que nós chamaríamos hoje de parceria público-privada. Olha que coisa interessante, porque ele amargou o fato, né, de representar um país pobre que não tinha dinheiro para as pesquisas, armazenar aquilo que havia sido pesquisado. É incrível, né? As pesquisas todas que tinham sido feitas pelos portugueses, tanto aqui no norte do Brasil, pelo Alexandre Rodrigues Ferreira, quanto na África, ficam jogadas dentro dos baús, enterrados assim num sótão que não tem como manter aquilo, né? Tanto é que os franceses depois carregam tudo lá para o famoso Jardim do Rei, que depois se chama, enfim, Jardim das Plantas. Mas ele, o que ele quer? Ele quer uma parceria público-privada, querendo que as pessoas que tivessem dinheiro investissem em escolas, investissem em pesquisa, porque ele continua com aquela mentalidade de que o grande império, o Brasil, significaria realmente a mina, né? A caverna do Alibabá do grande império português. Então ele proporia, sim, uma parceria público-privada. Ele propõe isso, né? Escolas, para que as pessoas então aprendam a plantar. E até hoje a gente está com essa história, né? Ele vendeu essa história que a gente está tentando. Não, a história até hoje, desde Zé Bonifácio, o Brasil é um país muito rico, um país maravilhoso. Progresso. A gente acha que o Brasil é um país muito rico. País né? do futuro. Pô, né? mas ele era um articulador. Futuro do pretérito. Mas um bom articulador, né? Ele tinha essa capacidade. Ele não tinha uma relação com o meio ambiente, também negócio de baleia, de extração do óleo, Olha, né? Greenpeace. Está muito bem lembrado. Ele vai... É interessantíssimo isso, a gente vê como é que se caçava baleia. Eu vi no naquela Google, época. na verdade. Que coisa não ruim. Eu sabia até essa É super honesto, tá? É bom, fui no Wikipédia, eu vi só esse trecho. Você vai ver que Não, ninguém sabe a história do José Ele Bonifácio. ele que trouxe o BBB pro Brasil. Pro sul, para as famosas Primeiro pescarias, chamadas pescarias de baleia, e aí eu faço toda uma descrição de como isso era realmente brutal, né? Como é que se pegavam os animais, como é que se decepavam esses animais, arrastavam para a praia, o mau cheiro que ficava. Enfim, isso era considerado um business na época, tá? Aqui, como disse o nosso professor, era um business, e ele fica com aquilo na cabeça e ele vai depois apresentar na Academia de Ciências de Lisboa todo um tratado sobre como tornar isso mais interessante, ganhar mais dinheiro, evitar o contrabando, enfim, você tem toda a razão. Agora, tudo que ele vai dizer sobre preservação das matas, né, que às vezes os biógrafos dizem, fantástico, o cara inaugurou essa preocupação com o meio ambiente do Brasil.
Nananina não, já se falava nisso há muito tempo e nós temos já desde o século XVIII uma série de governadores, inclusive portugueses, que estão aqui dizendo, olha, se continuar desse jeito, queimando floresta aí, como a gente queima lenha para fazer pizza, vai acabar Mateus, tudo os próprios muito... índios queimavam, né? Sim, o sistema do índio era meio de queimada. Sim, né? mas muito mais, digamos, muito mais restrito, né? Depois realmente nós vamos ver Uma indústria. desaparecer essa Mata Atlântica para quê? Para fornecer lenha para os engenhos de cana, para cercar pasto para boi, enfim, a própria civilização, ao chegar ao Brasil, civilização entre aspas, mas enfim, o fato da gente se desenvolver implicou realmente no desaparecimento dessas florestas. Então, ele não é nenhum pioneiro, quer dizer, o que eu vou mostrando ao longo do livro é que tudo aquilo que durante anos nós acreditamos, o cara foi pioneiro em falar da libertação dos escravos. Também não foi bem assim. Ele era um toleracionista, que é a expressão que os historiadores usam para aquelas pessoas que durante muito tempo diziam assim, vamos fazer assim a escravidão, vamos libertar, só um minutinho, vamos libertar os escravos, mas devagar, né? Calma, não pode ser do dia para a noite. Olha aí, a revolta do Haiti matou tanta gente, depois quem é que subiu ao poder? O filho das escravas com os franceses, vamos evitar isso. Então, não queria se comprometer muito, né? Nada, em cima do muro, não vou dizer que ele fundou o PSDB, então. Mas, né? Isentão. Quem sabe lá atrás, né? Patrono do PSDB sempre em cima do muro, aqui, um pouquinho ali, ele fez um pouco esse jogo. Então, tanto com a escravidão, inserção dos índios, ele vai também beber em vários trabalhos que já estavam sendo discutidos pelo José Arouche Toledo Rendon, que tinha aqui a famosa fazenda, o Largo do Arouche era a fazenda dele de café. Ele vai conviver com os índios e ele vai justamente propor uma série de saídas para incorporar os índios que já estavam bastante incorporados. Gente, todo mundo que está sentado aqui tem um sanguinho índio em algum lugar. Esse índio nosso aqui, né, era o índio que é os Tupi, né? O índio Tupi, ele gostava de fazer esse... Tanto é que nas caravelas só vinha homem, não tinha mulher. Mulher não subia na caravela que dava mau agouro. Vinham pra cá e tinham filhos com as índias daqui, que os índios gentilmente cediam aos portugueses. Estou falando com uma bobagem, professor? Não, você está descrevendo um fato, mas eles cediam gentilmente porque eles entendiam que aqueles homens novos que estavam chegando com armas, com instrumentos de trabalho, podiam ser aliados importantíssimos. Então tinha uma lógica... Então essa história que houve uma matança de índio é meio balela, esse negócio. Matou-se muito índio, mas os índios se mataram entre si também. Sim, mas esse negócio que a gente tem até hoje de gostar do estrangeiro, a gente carrega desde o Tupi, desde os índios velhos. Temos que provar isso através de teses. Não, mas o brasileiro, ele gosta do estrangeiro, ele gosta de receber o estrangeiro. Fornecemos as mulheres, a bebida caipirinha, para os índios e tal. Isso aí talvez seja e dessa acolhida tão generosa, né? Tão generosa. Mas que não era ingênua, isso que é interessante. Professor, do índio. A pergunta é que você, por favor, me respondesse com a cabeça do José Bonifácio, já que era um toleracionista, segundo o teu trabalho. O que fazer com a reforma da Previdência? Bom, Zé? Ele ia ser o Maia. O Zé Bonifácio, ele era a favor de tudo aquilo que ele tinha em mente que o Brasil, que na época não era Brasil, tá? Estamos falando ainda em América Portuguesa e tal, tinha que crescer. Ele era a favor de enriquecimento para todos, fim das desigualdades, busca de equilíbrio. Então, eu acredito que ele estaria hoje, junto com vários empresários em Brasília, aliás, a gente sabe que tem um lobby lá muito ativo, né? Tentando que assinassem a reforma o quanto antes que o Brasil acabe. Né? Então, ele era alguém que caminharia nesse sentido. Reforma fiscal, reforma da Previdência, eu não tenho dúvida. Desenvolvimentista, ele. Sim, poderíamos chamá-lo de um desenvolvimentista, mas sempre muito atento a essa questão da ordem. Quer dizer, ele viveu a Revolução Francesa. Eu lembro a vocês que os corpos, partes dos corpos, sobretudo as partes íntimas, eram penduradas nos postes em Paris. Então o cara viu tudo isso, viu essa sangreira, viu o empobrecimento da França nesse momento. Porque quando ele vai para
Prússia, ele vai atravessando a França, enfim, de charrete, de cavalinho, o que ele vê são os campos abandonados, as propriedades privadas todas queimadas. Então ele entende que uma revolução é alguma coisa de perigosa, porque em vez de levar para frente, pode trazer para trás. Uma mudança pacífica, né? Ô, Mary, você assistiu ao Novo Mundo lá, a relação dele junto com a Imperatriz? Que eles tiveram um romance na novela. Foi bem isso mesmo? Ou passou de amizade? Ou eles eram só Vou fazer brother aqui um lá? manifesto de corporativismo do qual não gosto. Pois não. Mas eu acho que enquanto as novelas não tiverem realmente historiadores orientando, vai ter sempre A bobagem, Leopoldina... Tem que Leopoldina- render porque na novela diz que eles eram bobagem. amantes É um e tal. absurdo. Primeiro, ele já era um bom velhinho quando chegou aqui, encarquilhado, não tinha... eu Nem acredito subia, que- não tinha nem Viagra. Nem Nem Viagra na na época não tinha. Aliás, tinha, sabe que muita coisa, né? Comer amendoim, passar a pasta de formiga. Catuaba. É mesmo? Voadora lá embaixo. Como que faz Pasta de formiga? Qual é a receita? Voadora, não é qualquer formiga. Ele teve caso? Não, Leopoldina? não É bom teve que incha. jamais. Era A sua brother. Leopoldina era catolicíssima, catolicérrima, não faria absolutamente nada fora do leito conjugal. Depois Ela era de vivia Vi- ela era de grávida. Viena? Da grande arquiduquesa da Áustria, pelo amor de Deus, uma Áustria, das né? famílias Austríaca. mais importantes da Europa. Mas O era pai um dela- canhão ou era bonitinha? Não, ela chega muito bonitinha, mas obviamente maus tratos sempre acabam maltratando muito as Mas como é mulheres. que o cara... Como é que foi sair de Viena? Porque Viena era Viena já. Você vai em Sim, Viena sim, o pai hoje... dela, É a mesma. o pai dela- Você vai hoje em Viena, é aquela Viena que era daquela época. É. E cai no Rio de Janeiro. Deve ser terrível, né? Querido, acordos, né? Porque esses casamentos todos, casamentos entre as monarquias europeias, eram casamentos ditados por interesses, interesses de presença de uma coroa em outro estado, riqueza. É o certo. O casamento certo é esse. Qual? É esse. O armado Não é. Não é Sim. que é armado. Não é que é armado. ruim isso. Você tem Serve a arquiduquesa... interesses. Não é Você interesse. junta um negócio. Você junta um negócio. Você junta a Áustria, que Junto. tá lá... Com a monarquia. Com o Brasil. Aí- Portugal, na época, né? Sim, Portugal. Com que era Portugal. nada, né? Que era Deu certão. Mas fica uma coisa... Exato. E bem exato. interessante. Não, e depois são muitos filhos, tem que Muito casar ó. todo mundo. Sim. Então começa casando com a França, com a Inglaterra, casando com os grandes reinos, depois vai casando com o resto. Mas né? era Com a um Espanha. swing o Brasil. O cara vinha pra cá também casado e pegava as índias também, né? Não tinha escravas. essa relação dos Mas escravos. a gente não pode reduzir a esse ponto, mas ela de qualquer maneira ela vem apaixonada, né? Ela recebe dele uma belíssima gravura emoldurada com diamantes, aliás, o que jogam de diamantes lá em Viena, justamente para convencer que são ricos, poderosos, portugueses. Ela vem realmente muito apaixonada e no segundo mês de casamento, eu sei porque eu tenho um livro sobre o casalzinho, aliás, o homenagem à Troyes, Marquesa de Santos, Dom Pedro e ela. No segundo mês de casamento, ele trancava ela no quarto e ia pra balada. Tá certo. Ia pra balada. Mas ela já Que gostoso. Voltava ela fazer o café da manhã. Olha, eu Peter acho que One, Peter uma One. das formas de feminicídio é você matar a mulher psicologicamente. A autoestima dela realmente vai pro pé. Ah, essa ela época é era boa. horrivelmente maltratada. Nessa época era Uma felicidade. Vamos retirar do programa! Trancar a pessoa. É o Vale Night. Pera aí, é história. Vocês não falaram que a gente tem que saber da história pra saber? Mas é uma roupa. É Tá lá no história. livro, porra. O Dízio Professora, eu não 50 sei livros. nessa e me retiro época. desse programa. 50 livros, é história. Tá, beleza. Peraí, meu Camilo tá brincando, Então, mas tem mas deixa eu gente te que falar. concorda. Pera aí, é que a gente foi... Daqui a pouco a gente volta no... Mas esse no papo é co- bom. Mas é verdade que ele teve mais de 30 filhos? Tem o 41. arquivo, né? Eu Que tenho a impressão que no danadinho, Dom arquivo, Pedro, né? É, pior que o Não Cato, tinha né? contracepção, vamos ser Pegador. práticos, né? Não tinha contracepção, ele era um Não tinha rapaz muito fogoso entretenimento e também, as né? mulheres não diziam não ao imperador. Tem isso também, quer dizer, ali É há o uma Neymar série... daquela época. Há uma série de questões aí. Mas, de qualquer maneira, eu achei um documento da Leopoldina lá no arquivo do Museu Imperial de Petrópolis, que é certamente uma das cartas mais doídas, mais sofridas, mais chorosas que eu jamais vi de uma mulher enganada. E ela realmente diz, eu não durmo à noite, meu corpo está coberto de manchas azuis, não é à toa que os americanos, quando tem depressão, dizem I'm blue, porque o corpo fica realmente coberto de manchas azuis. E a solidão dela, o abandono em que ela ficou, foi qualquer coisa Como é de que você realmente entende a dramático. Agora, carta? só responder aqui ao colega, nunca tiveram nada, ele já era um velhinho encarquilhado quando chega aqui, se Coitado. encontram
Quando ele vem de São Paulo, né, depois de eleito, né, ele e o governador são eleitos para administrar a província, ele vai para o Rio de Janeiro com a missão de convencer Dom Pedro I de ficar no Brasil, de não voltar. Não era ainda primeiro, era o príncipe regente, não voltar para Portugal. E aí eles se encontram a cavalo, né? Enfim, dão uma galopada juntas, ela está lá em São Cristóvão e quando morre, aliás, o herdeiro do trono brasileiro, quando ela volta para o Rio de Janeiro, o garoto já vem morto, é ele que vai enterrar o Zé Bonifácio e que vai levar o corpinho do garoto. O Dom Pedro manda um bilhete para ele, por favor, enterre meu filho e tudo. E a partir daí, é óbvio que eles vão conversar, porque o que está em jogo para ela é que os filhos dela tenham um império. Ela casou para isso, ela casou para ser rainha, para ser alguma coisa. Então, inclusive ela no início, que era muito contra a independência, gradativamente, ela em cartas para o pai, vai mostrando que o que interessa aí é o futuro dos filhos, né? Raramente fala dela mesma. E é óbvio que eles estão nesse projeto comum, e eu lembro bem, não era só um projeto do Zé Bonifácio, quer dizer, era um projeto da elite brasileira, elite mineira, elite paulistana, né? Nós vamos ver aí a elite do Rio de Janeiro, essas pessoas todas em torno dessa ideia, não de se separar definitivamente de Portugal, mas de ter maior autonomia, que é o problema do Brasil até hoje. Por que você não consegue sentar todo mundo em torno da reforma da Previdência, por exemplo? Porque o Brasil é um arquipélago. O cara que está lá no Acre tem uma agenda completamente diferente do cara que está no Mato Grosso do Sul, que é muito diferente grande da o nossa. país. É enorme e com agendas muito diferentes. Professora, como Então, é que mas é? presta atenção agora que eu pretendo, nesse momento, uma água. Uma água, a professora fala também, puta que Muito pariu. bem. Quase nada. Ó, o Brasil, se o Brasil... Porque o Brasil é o Brasil desse tamanho por causa do Pedro II, né? O Pedro II que manteve o Brasilzão. Federalizou. Esse Brasilzão do Acre, do Oiapoque ao Chuí, não é? Se o Brasil fosse, talvez, dividido, ia virar também meia boca, um monte de país meia isso é boca. um monte de Equador, Não é? um monte de Chile. É, São um Paulo monte... se salvava, né? Porque mas não desde sei o não. início- É virar o Caribe. Não sei não. Porque você tem que pensar nesse aspecto também. Se o Brasil não fosse desse tamanho, colonizado. ia ser tudo Destaque republiqueta. continente. Olha, Sim. eu acho difícil a gente fazer isso, chama-se história contrafactual, né? E se acontecesse? Porque Temos que deixa- pensar assim, não, mas deixa eu te professora. mostrar uma A Revolução coisa. de 64 também há esse aspecto que as pessoas estão pensando nesse É momento. isso mesmo. Esse, não é isso? É verdade, eu tenho que concordar com ele. Tá ok? Não, Eu mas posso fazer um break, professora? Lógico, para tomar água. Tocou o Dar sinal. uma água. Vai comer Ó, um depois eu recreio. quero falar aqui Vai na também. cantina Tá agora. sofrendo igual a mulher lá Ó, do... Mas muito Tonho, olha legal. aqui, ó. Desmistificando o mito, né? Pô, o cara tinha tanta moral. O Joseph Bonifácio tá aqui caguetando JB. tudo. Não, de boninho. peraí. Já Os sabia fatos. que não era uísque. eu disse, Peraí, eu não sabia é, que não era uísque, já Não, mas sabia. professora, Paraguaio, pô. não podemos diminuir De jeito nenhum. a Cara, importância esse é o valor. do Boninho. Tem que falar a história real, Hã? né? Não, porque ela tá contando histórias que a gente não imaginava. Joseph tinha uma moral, né? Na Não, e monarquia. depois ele não estava sozinho, os irmãos, isso é que é legal, gente. É que o nosso amigo tá falando aí dos irmãos. É, os irmãos Batista. Eu tô Wesley. falando dos irmãos. JB. Ó, tá aqui o livro, Zé Bonifácio, tá vendo aí em todo o Brasil, Boa. da Mary Del Priori. Ela descobriu não o super-homem Ela que descobriu seus o pares Brasil. procuravam, mas sim um personagem do seu tempo cheio de contradições e dilemas, como todos nós, seres humanos. E Cláudio Tonholi, o maior jornalista investigativo do Brasil, com mais uma bomba, contando tudo aqui de outros irmãos, dos irmãos Batista, Ó. na JBS. A empresa utilizou o BNDES, Caixa Econômica Federal. Tá vendo, Manter? Aí, ó. É. E outros agentes públicos e privados para suas fraudes. E hoje estão mais ricos do que quando estavam. É? Uma boa 2 ação bilhões e meio a mais. a mais. Eita. 2,5 bi a mais. Brincadeira. É isso aí. né? Essa fera aí. Depois O vai mundo, passar. segundo a nossa querida professora que aqui está, é dividido entre os espertos e os trouxas. Você se coloca onde quiser, Tonholi. Eu sei onde Daqui eu a vou pouquinho colocar. a gente volta, já já. Eita! Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, presença de Cláudio Tonholi nesse programa. Está aqui o livro Traidores da Pátria, as maracutaias dos irmãos Batista na JBS. Acabou de sair, tá no Submarino, tá nos... Tá Ainda na tem Amazon, Submarino? no Amazon. Google, tá em tudo. Todas É? as plataformas. Boa. E Tem agora a Amazon no Brasil, né? sim, Amazon e a Prime. partir da semana que vem,
15 mil exemplares nos Estados Unidos, Boa. intitulado The Invasion of the USA. Que legal. Estados Unidos. O Brasil tá fazendo essa Subtítulo, relação, como né? ganhar dinheiro, como roubar no Brasil e investir nos Estados Unidos. Sensacional. Isso Ô, é Tonho, bom. olha, eles estão sofrendo ameaças. Eu vi uma notícia que os irmãos estão sofrendo ameaças de morte. É verdade? Você pesquisou sobre? Eu não acredito. Saiu na Veja isso. Tá no abre da revista Veja dessa semana. A questão é a seguinte: não existe ameaça de morte. Nenhum dos grandes casos em que você ouve essas mortes que você vê encomendadas ocorreram ameaças antes. Porque eu pago você pra matar o Emílio, rasgo Não vai o dinheiro avisar. e falo: pega ele, velho. Entendi. Se você pegar, eu te dou. Você não vai ligar pro cara e falar: vou te pegar hoje. Então a ameaça não é feita por profissionais da morte. Tá. É apenas. Você acha que eles São que ameaças. implantaram, então, essa informação? Não, as pessoas podem até ligar e vou te ameaçar, matar. mas profissional não liga. Você quer ganhar o mata. dinheiro Boa. do corpo. Boa. Tá aí Isso você trazendo. Tem spoiler aí pra dar pra gente, uns spoilers aí do livro? Ou não? Tem uns spoilers. O que é que só você viu, Tonholinho? Não, na verdade o que está acontecendo é uma coisa muito grave, Emílio. O juiz Sérgio Moro começou a ficar famoso, pequenamente famoso, numa operação em 2003 chamada Farol da Colina, que investigava lavagem de dinheiro do Banestado e de Foz do Iguaçu. Sim. Tá? Naquela época havia um procurador americano chamado Robert Morgenthau que acompanhava a roubalheira nos Estados Unidos. O Robert Morgenthau avisou há pouco tempo um dos advogados do Lula, hoje ele é conselheiro, Morgenthau, ele era procurador, que a Pax Americana, ou seja, o dinheiro que os Estados Unidos usam para manter toda essa vigilância planetária do tio Sam sobre guerras locais, a Pax Americana, o dinheiro que sustenta as Forças Armadas Americanas, não vai mais ser sob o governo do Trump pago pelo contribuinte, nem pago por quem cometeu crime nos Estados Unidos, mas pago por quem cometeu crime em dólar. O que está acontecendo? As cortes locais, onde os irmãos Batista têm frigoríficos que eles compraram, estão começando essa semana É pra arrecadar, papelada para provar Swift, que é limpo. sim. Swift. Se não provar que é limpo, a Pax Americana vai ser paga com o dinheiro dos irmãos Batista. O Trump quer grana de crime cometido em dólar, não importa se foi aqui. Só que esse foi lá. Mas tem... Não, só lá, né, bicho? Não, Como em dólar. Dólar em Hong Kong é dólar, mas e daí? Não, americano. Não, Por como exemplo... dólar Porque o mercado lá fora dos batistas é Dá. gigante, é maior do que no Brasil, né, Tonho? Há um Nos Estados caso Unidos eles são grande muito que fortes. envolve a compra da Eldorado Celulose por uma empresa da Malásia, em que os Aqui no irmãos norte? Batista... No norte aqui? Os irmãos Batista estão sendo acionados pela Justiça do Oriente a provar que eles são limpos para poder vender bonds, ou seja, ações da empresa lá onde eles investiram. Então o que vai acontecer é que cortes locais, loucamente, espalhadamente, vão começar a atacar os negócios dos irmãos Batista, e isso é uma coisa pulverizada que demanda a contratação de 300, 400, 500 advogados, porque são ações locais. Porra. Então esse pequeno livro de apenas 86 páginas, eu já tinha lançado outro, graças a vocês aqui no Pânico, de 670 páginas, chamado Nome aos Bois. Sim, esse eu que tenho. era um calhamaço que eu não conseguia fazer o brasileiro entender o que era JBS com 670 páginas. Lógico, agora você Que foi mais deputado lê 670 páginas? Não lê nenhum parágrafo. Então, A JBS, nem sabe Tonho, a JBS está em quantos países no mundo? Ai, não sei.
Mas bastante. Eu sei que o mercado lá fora é muito maior que no Brasil. Eu sei que é o seguinte, eles compraram... O Brasil é um braço. Nos últimos 20 anos, eles gastaram 400 milhões de dólares na compra de políticos. Isso, Nossa, tinha um setor, né? De Porque você compra o cara faz um lobby... E aí você ganha. E aí você ganha o dinheiro do BNDES ou do FGTS. Você pega dinheiro de fundo de garantia, cara. Sim. Sabe o que é isso? Ou você pega dinheiro de fundos de pensão. O que são fundos de pensão? Se o cara trabalha na Petrobras, ele ganha 1.000 por mês. O fundo de pensão Petros pega R$300 para ele ter a aposentadoria dele garantida por um fundo de pensão praticamente privatizado dentro da empresa. Os caras pegam grana de fundo de pensão, porque o dinheiro de fundo de pensão não pode ficar parado, você precisa aplicar. Então eu vou pegar, compro um político, esse político convence o partido a votar. Aqui você pega o dinheiro do fundo de pensão, invista na empresa do Emílio. O Emílio dá aí 15% da grana que veio pro político e outra parte pro partido. Esse é o Brasil business muito recente. organizado. Esse agora, nós vamos perguntar o seguinte. É uma empresa. Você vai me perguntar. É uma empresa. O que você acha do governo Bolsonaro? Eu não acho nada. Eu acho o seguinte, a hora que esse centrão... Que a onça beber água. Começar a botar as A cartas... hora que a onça beber água, as cartas na mesa. Começar a exigir coisas... Lógico. Sim, eu quero ver a capacidade lógico, de dizer não do falar Bolsonaro. tá ok. E eu quero ver a capacidade do Moro punir esses caras. Tá chamando o Moro na chincha, hein? Tô chamando o Moro Ó, na chincha. o cara chamou Eu o Moro. acho que o Moro dura Teu 6 amigo, hein? meses. Você Dura acha? 6 meses. Você tá fazendo um Dura bolão 6 com o meses. Sérgio Moro, hein? Teu amigo, Sérgio Mas então, Moro. não tem um acordo com o FBI também? Deixa eu Não perguntar fizemos aqui esse agora. acordo com Então, o FBI? o que que acontece? O que que acontece se você pensar bem? Porque a gente pensa... Como é que a gente pensa, Tonholi? Nós, cidadãos do bem, a professora... O coração. A gente pensa com o coração, com a emoção, com a esperança de um bom Brasil. Desde o Zé Bonifácio... Ordem e progresso. Que lá, tá pensando, ordem e progresso, Brasil. Mas, na verdade, é o seguinte, quem tem interesse nesse país? É aí que tá. Quais são as pessoas realmente interessadas no Brasil? É o JBS, é o seu Odebrecht, é o seu... os bancos, é esses caras, bicho. No fundo é isso aí, não é? Ou não é? A nossa, Ou não é? A nossa atividade industrial é 18%. O resto é praticamente prestação de serviço. Todo mundo tem um preço, Tonholi. Se te oferecesse um caminhão de dinheiro pra você vender informações, você aceitaria? E não me olha com essa cara que eu sei que 10 sim. Você milhões. viu que prenderam lá o teu amigo, hein? Né? Do Que Wikileaks. amigo? lá, O Julian Assange. o Assange. Você já te ofereceram uma proposta na mesa pra você não passar as informações? Dinheiro não traz felicidade, É isso aí, manda isso aí. buscar. É isso aí. Boa. Ô, professora, mas vamos voltar lá. Pera aí, calma, que agora a gente conturbou aqui a história. Na época... E aí o Zé Bonifácio... Não, o que é interessante que a gente Porque estava já- provocando aqui Isso. antes é como é que ele age. Quer dizer, o Zé Bonifácio não é uma pessoa sozinha, ele é uma figura absolutamente sozinha. Ele com os irmãos são uma espécie de matilha de lobos que vai agir para que a independência se faça atendendo a uma, eu diria, uma agenda de determinados interesses, né? A gente estava falando de interesses hoje, interesses no passado. Então é muito curioso, porque a gente conhece pouco sobre o Antônio Carlos, irmão dele. O Antônio Carlos era uma pessoa tão virulenta, tão violenta, que ele mata um desafeto com uma facada no coração. Eita. O Antônio Carlos, em 1817, ele vai justamente para jogar água na distensão entre as maçonarias. Você tem uma maçonaria que tem um lado muito monarquista, que é a azul, e a vermelha, que é mais republicana. Ele vai justamente para Pernambuco participar da grande revolta de 1817. Eu sei que é um assunto aí que os nossos ouvintes conhecem pouco, mas que vai Conhece tentar... nada. Conhece nada. Que vai tentar justamente, enfim, se liberar de Portugal definitivamente. E ele está lá, é um grande agitador, é um indivíduo extremamente violento, né, que toma a palavra sempre em todas as oportunidades em que a Câmara se reúne, onde há reuniões, ele sempre instigando a violência. E, por outro lado, o Zé Bonifácio tem um outro irmão, esse é o Antônio Carlos, esse que vai para lá.
que é o Martim Francisco, que está aqui em São Paulo. Os dois estudam lá em Portugal, pobres, voltam para o Brasil. Um faz uma carreira muito apoiada na maçonaria, sempre de agitador profissional. E o Martim Francisco fica aqui em São Paulo. E o que ele começa a fazer? Ele começa a visitar as cidades do interior de São Paulo, porque eles são santistas. E o que eles acham é que Santos está perdendo todo o prestígio, está perdendo força frente a São Paulo de Piratininga, que está ficando uma força. O café está chegando, né? São Paulo exporta também trigo, algodão, tem outras formas de enriquecimento, faz todo o comércio com Minas Gerais. E eles ficam apavorados e não, nós temos que voltar a ter a nossa preponderância política. Eles começam a visitar as pequenas cidades do interior e o Martim Francisco faz um verdadeiro colar de alianças políticas lá no interior. Isso é fantástico. Os caras trabalham realmente, volto a dizer, em grupo, né? Para, uma vez o Zé Bonifácio chegando aqui, eles reunirem essas forças políticas todas e terem o Zé Bonifácio como grande intérprete do projeto de São Paulo, depois Minas e Rio de Janeiro, que é um projeto de não ficar independente de Portugal. Isso que é interessante. Os caras querem continuar ali junto ao reino de Portugal. O que eles querem é ter independência nas decisões econômicas e políticas que eles forem tomar. Então, essa ideia, quer dizer, de um Zé Bonifácio que está estribado nesses dois irmãos, é uma coisa muito interessante, porque dá a eles, aqui o nosso amigo Tonholi falando dos irmãos da JBS, e eu falando dos irmãos Andrada, porque realmente eles atuaram politicamente com muita força para levar esse projeto deles adiante. Tanto é que Zé Bonifácio, feito ministro, né, das Relações Exteriores, ele vai chamar o irmão dele para o ministério também, vai estar sempre cercado desses irmãos, atuando sempre para ficar no poder. Isso é uma coisa muito interessante, como eles vão operar juntos para ficar no poder. Muito bem. Ô, Emílio, pois não. Eu tenho uma... Você podia fazer a trilhazinha aí, por favor? Uma notícia urgente. Parece que estava combinado. Plantão da Globo. É o seguinte, amanhã, quem estará aqui no programa... Meu querido amigo amado, um dos melhores apresentadores, se não o melhor apresentador deste país, em primeira mão, Danilo Gentili, pra falar de toda essa treta, porque hoje, não sei se você sabe, a gente tá com uma campanha aqui, Danilo Livre, Gentili Livre. Não tem campanha nenhuma. Danilo preso. Não tem campanha nenhuma aqui, não tem campanha. Primeiro que eu acho muito brega. Primeiro que você nem saber o que tá acontecendo, quem passou a pauta foi eu, Morgado, pra você. A verdade é essa. Eu acho muito brega a campanha. Danilo Livre. Se você quiser, aí é um problema seu. Nós vamos trazer o Danilo e a juíza. Boa. Eu acho que temos... E a Maria do Rosário. Maria do Rosário. Só tem uma informação aqui, Emílio. A juíza. Pô. Faz 2 anos eu escrevi com o Danilo Gentili um livro... Há reputações lá. Sobre a história... do politicamente correto. Isso. Tá parado na editora Record, o Carlos Andreasa tem que responder quando sai. Agora porque tem tudo a ver. Andreasa, então, também. O livro, vocês perguntam pro Danilo amanhã como é que tá o livro que nós fizemos. Boa. E eu quero dizer o seguinte, se ele for preso, eu levo cigarro na cadeia pra ele. Você dá pra ele. Tá tudo certo, quero ver quem vai me aguentar você falando. Você quer trabalhar com ele? Você quer arrumar um emprego lá? É muito melhor trabalhar com ele do que trabalhar com você. Você acha que ela gosta de alguém? Juro. Você acha que ela gosta? Ela quer um emprego lá. Seria muito melhor trabalhar com ele do que Você acha que o Gentili é trouxa? É o Gentili e a Sami amanhã. Não, aliás, deixa eu mandar um recadinho pra essa Sâmia. Beijo, Sâmia. Porque ela fez um postzinho ali, chamou o nosso programa de mau gosto, mas quando ela veio aqui, a gente ajudou ela a ser eleita, aí ela não achava que o programa era de mau gosto. E se eu te falar que o Twitter dela é fake, não foi ela que escreveu? É ótimo, porque assim a gente não convida mais. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, Paulinha. Eu quando eu tenho alguma... Saudade de mim? Você sabe que a vida é feita... de momentos. Resiliência. A vida tem muitas curvas. Não é isso? Tem muitas encruzilhadas, não é? A vida não é Facebook, algo... o timeline do Instagram. É assimétrica, Então, quando eu me deparo com esse problema que você tá, com essa raiva, esse ódio... A menopausa, com onde essa eu vou falta buscar? de Onde eu vou fluidez, buscar a sabedoria? Na Talmud. Instagram. Ah, que bonito. Aqui você é um ser elevado, né? E a Talmud tem algo muito bonito que diz o seguinte: diga. Abençoado aquele que não espera gratidão,
pois ele não ficará desapontado. É, mas eu anoto e não trago Então, nunca. na sua mais. vida. Tá ali na minha listinha. Na sua vida, verdade. não Vai espere fazer outro gratidão programa de rádio da- que você acha que é de qualidade. Deixa eu falar. Tá na minha listinha. Você acabou com a nossa entrevista. A gente tá Acabou. tendo uma Ufa. aula. Sim, de história. Aula Se falando fosse da na vida aula, a do Boninho. professora te mandava Aqui, ó. embora. Gente, A gente ó, nem chegou no jabutis- BBB ainda. Três jabutistas É. aqui, ó. Tem mais de 50 livros, prêmios, contando a história do Zé Bonifácio, nosso patrono da Independência. Uma aula de história. amanhã, Uma palestra. Danilo Gentili. Mas que tá deselegância com os vindo convidados, agora, não? Estará aqui conosco. Muito Muito obrigada, bem, Danilo. juro, Amo bem, você. juro. Muito bem. Já deu amanhã, Danilo Obrigada. Gentili. Mas, vamos... E o Rabino do... Se não for preso. O Rabino... Ela o cai... Rabino, a gente Olha, vai ter olha o que que a fazer Paulinha outra fez. coisa. Desculpa, viu, Ela professor? caiu uma Rabino pauta faz de um parte. rabino que vinha amanhã. Rabino, eu vou ter que transferir para outro dia. Porra. Rabino, eu te ligo mais tarde. Desculpa. Tá, mas isso aí... Qual você acha que é a importância dele mesmo, né? Porque o Zé Bonifácio, a gente aprendeu na escola, que é o patrono da independência, tal, era o cara que ia lá, que era meio... Qual é a importância que você... Olha, eu acho que ele, sem dúvida nenhuma, baseado naquela experiência terrível que ele teve em Paris, e da desordem, do medo, do pânico, enfim, das lutas intestinas, ele vai tentar o tempo todo cooptar grupos em prol de um projeto que seja bom para o Brasil. Né? Ele está pensando, ele tem esse altruísmo, ele está pensando realmente no Brasil que cresça, ele está pensando num negócio que é muito legal, que é a diversidade cultural do Brasil. Isso realmente é uma coisa muito bacana. E aí conta uma coisa que poucos ouvintes sabem. O Zé Bonifácio, ele já está nessa época, né, convivendo com mulatos que estão no poder. A gente sempre pensa, ainda mais hoje em dia, com essas caricaturas da televisão, que o Brasil era feito de escravos e senhores, de brancos e negros. Você tem uma classe média mulata no Brasil, no final do século XVIII, início do XIX, fortíssima. Eu vou dar só alguns nomes aqui, tá? Visconde Cairu, o Feijó, o Montezuma. Você tem um monte de gente, o pai dos Rebouças, o Antônio Rebouças, que era um homem negro. Sim. Quer dizer, você tem um monte de gente que está na política, que está dando as cartas, né? E o que o Zé Bonifácio está olhando à volta, vendo, é que cada vez mais essas pessoas vão estar participando da história do Brasil, da construção do Brasil. Então ele tem essa grandeza, sem dúvida nenhuma, né? Vai usar os piores meios. Nós estamos falando aqui do Danilo Gentili. O Zé Bonifácio censurou a imprensa de todo jeito que ele pôde. Olha. Ele mandava dar de pau nos adversários dele. Quer dizer, quem não concordava com ele... Tá certo ele. Né? Certo, Emílio. Eu Que acho. isso, tá doido. Eu acho que tem que ser igual o Putin. Não tem que ser dar pau. Emílio. Tem que Não mandar gostou, um mata. veneno no chá. Vou pedir Nossa, não é, ele e vou Tonholi? sair do programa. Veneno no chá. Você tá Putin. doido. Não, Putin não resolve. pode. Lógico, pode. Aí resolve qualquer crise política. ele não Polônio. Emílio. Polônio no chá. Agora, ele não só mandava bater de pau, mas ele tinha os meganhas dele, que ele também acionava. O próprio irmão, esse irmão O Antônio violento Carlos, também. ele era uma coisa, era uma figura realmente, eu diria, ele era, como é que a gente chama aquilo? Hidrófobo. É um cara doido, né? A gente vê, inclusive, a opinião dos estrangeiros que o ouvem falar e tal. Dizem, bom, esse cara era E o fora da Pedrão caixinha. nessa? O Emílio. Pedrão. Olha, Pedrão gosta muito dele, porque eles gostam mais ou menos das mesmas coisas, né? Senhoras, né? Há trechos muito engraçados, ou comentários assim que o Zé Bonifácio faz Então- sobre as mulheres. Ele não gosta de mulher que usa enchimento, né? Não? Que usa. ninguém gosta, naquela né? época tinha, as mulheres botavam seios falsos, bumbum falso. Então ele diz: não tem pode, fulano. confete. Essas mulheres não servem. As prussianas ele não gosta porque são sujas. Ele tem vários. É muito engraçado essas opiniões dele sobre as mulheres. Ele vai ter 2 filhas bastardas, né? Enquanto ele tá lá na Europa. Uma delas, inclusive, volta com ele para o Brasil, vai cuidar dele até o final da vida. Então ele tem isso com Dom Pedro. Eles gostam de mulher, ele tem uma linguagem solta. A gente vê que nas cartas dele havia naquela época toda uma deferência na forma de tratar as autoridades, haviam fórmulas de tratamento, né, através das quais a gente se endereçava às autoridades. Ele não usava muito isso, não. Ia muito direto ao ponto. Gostava de balada, gostava de noite, gostava de dançar. Um grande dançarino de lundu. Lundu? Era o Zumba, Era o né? Zumba da época. Exatamente. Então ele gostava de pandegarias, que era o nome que se dava na época E para crossfit. farras, né? Só pra Gostou. colocar Eu esse Eu queria que assunto, a você Giovana. explicasse pro ouvinte o que é o ato de historiar. Por exemplo, eu vou no Ministério Público, pego um depoimento, uma delação premiada qualquer, o procurador me dá em primeira mão, aí eu boto no jornal exclusivo. Fulano disse que tal.
peguei com o procurador e publiquei. No teu caso, você chega no Museu Nacional... Chegava, né? Acabou. Não, você chega no Museu Nacional, você vai procurando essas cartas loucamente. Elas estão catalogadas. Tem, lógico. O historiador, ele... E como é que você entende aquela letra? Ah, porque você faz cursos para isso, óbvio. Você fez curso para entender letra? Não, mas eu sou historiadora há anos. Se você não sabe ler uma carta do século XVI ou XVII... Toma essa, É você que escreve 2 livros. Treta. Isso aqui é pesquisa. Mary, eu queria te fazer uma pergunta. Ô, Mary, me eu fala uma- assisti... Deixa a Giovana falar que é um bom assunto. Não vem falar da novela. Não é novela, É, novela. ela Ela pesquisou no assistiu. YouTube. No History. Ela vai falar do carinha de anjo agora. Mentira, Calma, É vamos tudo falar. mentira. A gente vai falar sobre Você tá sexo. livros. Você tá exaltado igual a Emílio tá Paulinha. nervoso. Você tá exaltado O igual a melhor Paulinha. ela tem registro muito- dessa época é a A gente vai falar minissérie sobre Quinto sexo. dos É. Infernos. Minissérie. Eu Pedro- assisti... Dom Pedro... Olha lá, assistiu. Eu assisti Escravizaura. um- Eu assisti a Quilos Escravizaura. Mortais. Deixa a menina Ela falar. assistiu um que vídeo você que tava no assistiu? YouTube Nossa, como ela é falando bravinha. como que a mulher Eu fazia assisti sexo um na- documentário que você estava conversando sobre repressões e mudanças, estava falando da história da sexualidade. E aí, Século XVIII. você falava... Ela fala bem. Sexualidade. E aí- Ela não deixa, pô. não. Eu vi o Tá inadequado, Emílio. Esse Seu vídeo é bem comportamento legal. está inadequado. Eu não Uma moça consigo falando Quilos assim, mortais. que coisa. Vai, sexualidade. Vai Esse lá. vídeo é E legal. aí... Você não quer saber? Não. Peraí. Fala, porque é legal. como ela é Você não quer saber, eu vou falar. É legal. Pode Tô falar. falando do Bonifácio, vai. Peraí, Não, não vai. Sexualidade. Vai. Podemos tocar nesse Com assunto? Giovana Popai. Sexualidade na Deixa eu vida falar de uma José coisa pra você. Bonifácio. Eu sou um aluno exemplar. Eu Tá. sou um aluno exemplar. Pois não. Se o tema é... Boni. Eu vou no Boni. Tudo bem, mas a não gente é. já falou um monte do Se Boni. quiser subter... Não, falou muito não. Qual é o livro? Mas José é porque Bonifácio. Não pode contar o Aí livro cê- todo, tem que vender. Aí ela tá contando a história do Zé Bonifácio 320 páginas. e ela fala muito Aí bem. a tarada... É legal que ela vai Ela fala falar. falar de muito bem. sexo. É uma Aí ela interessante. vai falar A sobre... audiência tá mais interessada É nisso. interessante. Calma. A audiência eu vejo. Não sabe? Ela tá indo. Aí o Zé Bonifácio, a gente tá quase na independência do Brasil. Ela fala... Vem a tarada. Não, mas tem a ver. Como que lubrificava na época? Tem a ver. Tem Tá. tudo a ver. Tá, Tem a ver, eu vi o mesmo Por favor. vídeo que ela viu, então tem tudo a ver. Tô te falando. Calma aí, taradona. pode fazer a pergunta. Giovana. Não, Giovana é porque Popai. eu vi nessa sua palestra, enfim, você estava falando que antigamente, lá pelo século XIX e tal, as pessoas, o sexo era só pra procriação. E aí o pessoal vestia camisola, não sei o quê, e encontrava realmente afeto, etc., em prostitutas, enfim. Até hoje, Na né? época, não, é diferente. Só pra te avisar. Não, é E quem a gente busca afeto? Onde a gente vai buscar afeto? Quem que nos dá carinho? Quem nos aconselha? Só Psicóloga. conta em casa. Os homens lá daquela época eram Só net. Até a Marina tá exaltada. Os homens do Caseiro. século XIX eram piores. Toda quarta-feira a gente vem Onde a gente buscar vai um buscar conselho afeto, amigo. professora? O que é? O que já vem a véia? Tem a outra. Lá vem a dona Eu falar. falei do livro. Ah, tá. A do livro. A do livro. Professora, desculpa. Imagina, estamos Desculpa. em casa. Foi mal, teacher. Teacher, me Desculpa desculpa. pela Giovana. Desculpa aí. Ó, presta atenção. O livro está aqui nas minhas mãos. A professora ficou horrorizada. Ficou, Parece olha que ela ficou assustada. Olha o clima que você deixou, Giovana. É um vídeo Assustada com a dela. barbaridade Tem mais fora clima agora. pra continuar. Olha o como a É programa. um Giovana vídeo dela. deixou. Nossa. É um vídeo que ela fala super legal. Meu Deus. Eu sei, mas é subtema. Peraí, você não pediu pra gente estudar a pauta? Aí quando a gente vai lá Nossa. estudar a pauta... Marina se revoltou. Vê todo o quem vídeo, humano aqui, tá 50 nervosa. minutos do vídeo, ela vai lá falar, aí você fala que a gente é tonta. Isso aí, Ó, primeira vez que ela Como fala. professora paulista com assista de Gostei. fora, isso aí. Lá vem as Lá feministas. vem. Não, não sou Marina se feminista. revelou, Só falta gente. virar sapatão. Só falta virar Devem sapatão. estar se pegando as Não, meu duas. filho, que eu gosto muito é de homem. Aí, olha o Senna aí, você Olha não o tá Senna. O excitado. Senna já mostrou o peito. Respeitem-me. A carinha do Agora o Senna. programa tá animadíssimo. Calma, elas são nervosas. Desculpa, Desculpa por professora. elas, Estamos viu, professor? intervalo. Ponholi, me desculpa. É um problema hormonal aqui. Isso. Sabe como é que é? É onde busca-se afeto, Claro que era a ele tá com questão. problema, coitado. É isso. O quê? Vai falar do CC do Delari agora. No último bloco. Calma, eu tenho que dar direito de... Ele cheirou. Desculpa. Eu tenho direito de resposta. Pois não. Aí, gente, vocês estão conturbando o Não, programa. Emília, Ah, as eu que vou ideias. coordenar. Eu tenho que dar...
Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje estamos aqui com a presença da autora de mais de 50 livros de história do Brasil, mais de 50, eu disse, vencedora de mais de 20 prêmios nacionais e internacionais, entre os quais ela já ganhou 3 jabutis. A Mary Del Priori está conversando com a gente, está saindo aqui o livro dela, As Vidas de José Bonifácio. Então, o que eu estava vendo aqui é o seguinte, esse negócio da importância dele foi, assim, de ser o... Né, aqui está o herói da independência do Brasil, foi de jornal, né? Foi um marketing, né? Exatamente, Emílio. Posso falar? Claro, lógico, deve. Porque as meninas tentaram e foram boicotadas. Não, depois nós vamos fazer, para não me chamar de tá bom. ditador, fascista. Então, o José Bonifácio, ele vai ter uma série, enfim, vai viver uma série de tensões, asperidades com Dom Pedro depois da independência, óbvio. Ele com esse autoritarismo dele, os irmãos também sempre interferindo muito. Ele começa a se afastar de Dom Pedro, sobretudo também tem o papel da nossa Marquesa de Santos, que detestava ele, enfim, uma série de tensões ali. Ele é destituído do Ministério e aí ele resolve criar um jornal para exatamente consolidar essa ideia do papel que ele teria feito. Quer dizer, um cara que camelou tanto, vamos olhar um pouquinho para trás, o cara tinha ido lá para Portugal, não conseguiu nada, vem para cá, consegue fazer a independência, se torna ministro, né? Ele sempre dizia, eu não quero um governilho, eu quero um governo. Quer dizer, ele tinha essa ambição de poder também junto com os irmãos. Quando ele perde tudo isso, ele obviamente quer mostrar para alguém o que ele teria feito. Eu lembro, aliás, que os nossos ex-presidentes da República sempre ficam nessa toada também, né? Querendo que as pessoas se lembrem do que eles fizeram. O legado, né? Exatamente, o legado. a coisa do legado. Ele, então, com a ajuda de um amigo que vai fundar um jornal chamado Regulador Brasileiro, e ele depois vai fundar o Tamoio, ele vai passar o tempo dizendo que a independência quem tinha feito tinha sido ele, né? Ele chega a, digamos, eu diria, ao máximo de se auto-entrevistar, né? No seu próprio jornal, né? Como se fosse, enfim, um homem muito sábio, que tivesse vivido grandes experiências. Então, ele mesmo faz as perguntas, ele mesmo responde. Bom, mas e agora o que vai acontecer? Auto-entrevista. Foi boa essa pergunta. Não é? O que vai acontecer com o senhor? Ah, não, eu vou lá para minha fazendola em Outeirinhos, ali em Santos, para cuidar da vida, ler meus livros. Quer dizer, ele o tempo todo está forjando, consolidando, construindo essa imagem de patriarca e os jornais vão... Esses jornais. Agora, isso tudo é feito sem resposta? Lógico que não, porque eles eram craques em disseminar inimigos. E aí nós vamos ver os outros jornais, é um momento, isso é uma coisa bacana, vocês que são todos jornalistas, é um momento de uma guerra de papel aqui no Brasil. Você vai ter jornais em toda parte, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, e aí a gente vai ouvir as outras vozes, né, chamando o Zé Bonifácio de totalitário, de autocrata, de, né, o Pachá Bonifácio. Ele vai ser muito insultado, muito perseguido, porque todos os desafetos que ele tão cuidadosamente cultivou, nesse momento vão dar o troco. Então tem realmente uma guerra de papel, mas ele fica com essa imagem que ele mesmo engendra, que ele mesmo consolida, de patriarca da independência. Professor, uma pergunta aqui que eu acho que toda pessoa simples que você conversa, uma hora solta uma assim: o Brasil só tem ladrão porque nós somos colonizados por ladrões. Tudo que sobrava das penitenciárias de Portugal era mandado para cá. Fato ou mito? Mito total. Lógico que não foi assim. Recebemos todo tipo de imigração. Volto a dizer, somos uma sociedade extremamente diversificada, diversa nesses encontros que tivemos com os índios, com os africanos, com muitos estrangeiros. A gente esquece que o Brasil recebeu muito estrangeiro ao longo desse tempo, as costas brasileiras visitadas por piratas franceses, ingleses, holandeses. Quer dizer, havia realmente muita gente morando aqui no litoral
e se misturando. Então, de jeito nenhum. Agora, nós tivemos a montagem de um Estado sempre, né, muito paternalista, mas essa era uma característica do antigo regime. Não quero ficar dando aula de história aqui, porque não é o caso, né? Mas o antigo regime era isso. O rei dava para quem ele queria uma série de benesses, uma série de vantagens, e essas pessoas tinham que devolver com o quê? Com aquilo Toma que lá da cá. o Zé Bonifácio tentou fazer, obedecer, ser bacana, arranjar projetos para o governo. Quer dizer, isso foi a maneira pela qual o nosso Estado foi construído. A Giovana quer saber do sexo. Boa. Você quer saber agora? Claro. Não, vai. Ela tá com medo agora. Agora tá com medo. É que Agora eu não quero... Eu vou... Agora não quero mais. Agora não quero mais. Mimizenta. Nessa sociedade machista. Sovaco azul. Eu pergunto no seu lugar. Calma aí, Pãozinho. Por favor, Pãozinho. Por favor. Por favor, vamos... Mas é que eu não entendi uma Por favor, coisinha do... Respira. Por favor, vamos à sua pergunta, por gentileza. E a professora responde. Eu queria saber como é que era na época do Bonifácio, enfim, porque isso aqui é século XIX, né, que foi o que eu assisti. E aí o do Bonifácio é ainda mais antigo. Como que era a posição da... Não, porque nessa época já era um absurdo, entendeu? Como que era a posição da mulher nessa época, qual o papel que ela teve em relação a... Porque tinha muitas mulheres, enfim. O que a mulher tem de papel nisso aí na história, nesse momento aí? Você afinou pra pergunta. Olha, o papel que ela sempre teve. Giovana, as mulheres trabalhavam, as mulheres estavam em muita atividade, quer dizer, o trabalho feminino não é nenhuma novidade. A grande maioria das pessoas viviam em ligações consensuais e não em casamentos determinados pela Igreja Católica. Você tem um grande reboliço na sociedade nesse momento, que é o crescimento das cidades. E as mulheres vão se inserindo nessa sociedade e vão, inclusive, crescendo na mobilidade social através da oferta de produtos. Elas sabem se tornar ricas, elas crescem a gente percebe através do estudo de testamento como essas mulheres ganham dinheiro, como elas são donas do seu próprio nariz, elas se divorciam, elas traem. Eu lembro que o século XIX é o momento, né, em que o adultério entra na moda, não só por conta dos romances que começam a chegar da Europa, mas pelo exemplo que é dado pela própria família real, né? Eu só não entendi uma coisinha do José Bonifácio. Na verdade, só para ver se eu entendi direito. Ela tá no meio do raciocínio. Ele foi o cara que articulou tudo, mas aí foi lá o Dom Pedro e proclamou a independência. Eu não entendi de fato o que ele fez, para falar a verdade. Você me desculpe, você tem que assistir, Paulinho. Vai embora. Você leva ele embora. Releva, ela é idosa, Emílio. Pega o andador da Paulinha. Ô, Emílio, releva, é senil. Eu não entendi direito. Vai na recepção que sua fralda venceu, Paulinha. Volta lá. Um abraço, Big Frau. Ela não entendeu. É senil, releva. A gente tá o programa inteiro aqui falando. Eu entendi, Emílio. Ele articulou, mas o Dom Pedro... Acho que o Bonifácio é o Boninho. 2 horas. Alcena. Hein, professora? Deixa eu perguntar um negócio, professora. Você se interessou... Quando é que você se interessou por história? Quando foi o momento que você falou assim, você... Porque você é historiadora, né? Porque ser historiador é um negócio assim que, a princípio, pouca gente tem, porque é um trabalho insano, não é? Olha, Emílio, eu cresci entre livros. Eu acho que esse negócio da leitura e do livro é uma coisa absolutamente fundamental para você se interessar pelas ciências humanas. Eu não digo nem só por história, né? Eu acabei na história porque eu fui muito boa aluna de história no colégio. Depois, decidi tardiamente. Eu fui fazer faculdade muito tarde. Eu já tinha 3 filhos. Eu digo sempre que eu sou o exemplo daquela mulher que deve estudar a despeito da idade. Eu estava amamentando a minha 3ª filha quando eu fiz o vestibular, exatamente. Eu acabei indo para a história. Quando vim aqui para São Paulo, achei que era bacana ter um diploma, estudar. Queria muito fazer museologia, na época não tinha cursos bacanas sobre museologia, e acabei indo para a história. Mas eu, voltando, cresci entre livros, sempre gostei muito de história de personagens. Você começa a ler, né? Você lê sobre as grandes figuras, sei lá, Napoleão, Alexandre o Magno. Começa por essas grandes histórias europeias, porque ele lembrou muito bem que o problema aqui no Brasil é você contar uma história que as pessoas entendam. Aliás, foi você que falou nisso, né? Porque as teses de história realmente são tão herméticas que você não oferece para o público leitor histórias bacanas,
bacanas, de gente de carne e osso, como lembrou a Juliana, que tem um papel de mulher, que tenha sexo, que tem amor. E todas as nossas histórias, os grandes homens ou não, amaram, foram traídos ou não, traíram. Quer dizer, todo esse combustível do bom romance deve estar no bom livro de história. Mas é o que acontece, você vai fazer história na universidade e as regras são tantas, criam-se tantas armaduras para aquela tese, né, ser reconhecida como uma tese científica, que os livros de história acabam ficando muito enfadonhos e são os jornalistas que ensinaram... Que os jornalistas que o Tonholi está aqui fazem muito bem, mas ele também, Exatamente. mas ele também tem um trabalho que também que é o repórter investigativo, que é aquele que é o historiador do seu que é aquele que fica... Mergulha na história mesmo. Ele mergulha na história e pode ser que não aconteça nada, né, Tonholi? Pode ser que Bom, você tem uma coisa que acontece, professora, e tem acontecido, que me desculpe o Ministério Público, mas eu, por exemplo, estou fazendo um outro livro de um cara que foi preso por ter pego dinheiro de fundo de pensão e chegou uma hora depois de... cara é rico, de 6 meses de Bangu, um procurador chamou ele e falou assim: você não é religioso? Ele falou: sim, sou batista. Então, aí tava um papel assim, escrito Geraldo Alckmin, Ciro Gomes, mais meia dúzia. Você tá afim de falar sobre esses nomes? Ele falou: mas eu não sei nada deles. Você falar, eu te solto amanhã. Vamos sentar aí? Então nós lidamos com material poluído também. E, aliás, isso se chama delação premiada à la carte. Então, hoje, vocês que aplaudem tanto o Ministério Público, têm que saber que não é um lugar de santos. Não. E o material que chega para o repórter investigativo tem altas octanagens de poluição informativa. Altas octanagens. Você pretende fazer um livro desmistificando o Moro? Tá caminhando pra isso. Não, eu acho que ele vai se autodesmistificar em 6 meses. Muito bem. Olha, eu queria agradecer muito. Tá aqui o livro. A aula. Da Mary Del Priori. Tá aqui, olha só. Lançamento aí em todo o Brasil. É muito legal. É a história aqui do As Vidas de José Bonifácio, da Estação Brasil. A venda em todo o Brasil, você pode comprar agora. E o Tonholi, que aqui veio, se quiser vir amanhã, que veio o nosso querido Gentili, você é parça dele, já vamos querer saber. Vamos lançar livro junto, eu acabei de falar com ele. Ele falou, ó, tô então dando vamos lançar sinal amanhã. verde. Cadê o... Bolsonaro se pronunciou. É verdade. Não, o Danilo Gentili me falou agora. Então vamos lançar o livro agora. amanhã. Tá aqui, ó, o livro do Tonholi também. Professora, muito obrigado, viu? Emílio, adorei, vocês são Eu gostei ótimos. muito. Desculpa aí a confusão. Nada. É que Vidas, cada uma contra a sua, legal. Às vezes ótimo. o médico erra na receita. Igual na escola é legalize em alguns lugares. Isso. Muito bem. Eu vou fazer um break agora. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Nós vai ali e volta. Muito bem, meus amores. Olha, é o seguinte, temos agora a nova Previdência. Quem vai falar hoje aqui é o presidente da Associação Nacional dos Consumidores de Energia, o Carlos Faria. Por favor, Cabidola. Meu nome é Carlos Faria e eu sou o presidente da Associação Nacional dos Consumidores de Energia, a ANACE. A reforma da Previdência é fundamental para o equilíbrio das contas públicas e certamente trará impactos positivos para a economia e, em especial, para o setor produtivo. Acreditamos que esse avanço na questão da Previdência deve vir acompanhado de outros. Há reformas fundamentais a serem feitas, como a do setor elétrico, a tributária e a política. A reforma da Previdência é urgente e absolutamente necessária para o país. Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil. Muito bem, meus amores. Eu vou me embora. Eu queria deixar um recadinho, posso? Pois não. Você quer o quê? Quer falar de sexualidade? Vou trazer a professora. Queria ver o espaço Você de falar o fala. quê? A pessoa tá falando lá do Zé Bonifácio, ela vai pro século XIX. No século XIX. Eu ia botar o sexo em pauta.
Ó, O que tanto você sabe de sexo? 22 anos. Última vez. Nada, né, Emílio? O que é uma Cirolex? Depende, com a esquerda? Não, não é o que você tá pensando. O que é uma sei. Cirolex? Uma ciroula? Não, Cirolex. Aí não sei. Tá vendo? Você nunca sabe fez. nada. Você Tem nunca nada. fez Cirolex? Não. Não sabe dar uma chave. Ela Pode nunca deixar fez um uma recado. Cirolex. E uma chave 14? Chave 14. Não, chave 14 Você também não sabe nada de Não, tão bebezinha. Chave 14. Eu sou uma moça virgem, Você né, sabe o que é um carpano? Orelha. Não. Você não sabe o que é um carpano? O que é? Não. Eu não sei. Sério? Não. Eu queria saber. E um carolho? Você sabe o que é um carolho? O dicionário vai até Z? Ela quer falar de sexo que não sabe o que é um carpano, um carolho, uma chave 14. Delari, ensina pra menina, Vou Delari. ensinar hoje à noite. Pode Só falar. pro meu carolho, Delari. Ó, eu vou estar... hoje vou estar no Minhoca, mas já tá lotado, não adianta. Amanhã eu vou estar em Santo André, junto com o Rodrigo Capella, Márcio Piau e Júnior Soares, no Avenida Itamaraty, 2686, Santo André, pelo Avesso Stand-Up Comedy, no 2686 Pub, amanhã à noite. Você tá linda. Ah, muito obrigada. Você é a pequena Popeye. Você sabe que não chama de Popeye? Ó, é o seguinte, eu vou pedir agora. Pois não. Eu vou pedir agora para que os ouvintes entrem no Instagram da minha querida Giovana, a Giovaninha Fagundes, uma nova humorista. Ela está despontando agora. Tá. E eles Sangue vão... novo na comédia. Compramos na planta. Qual é? Compramos na planta. Você sabe quando você compra na planta? Deixa eu falar sério. Fale. Qual é o seu Insta? Giovana Fagundes. @Giovana Fagundes. Você vai entrar no Insta dela, é Alberto, não é? Alberto é? Alberto ao público, é um Insta aberto. @Giovana Fagundes. Você entra lá e diga pra ela o que é um carpano. Você não dá Você conta. ouvinte, Boa, você boa. ouvinte Você não que é Na nós. última foto, você comenta. Você é nós. Você não dá Você é conta. nós. Na última foto dela, Giovana Fagundes. Não Defina tem... carpano. Nossa, isso é um Diga caminho o No que é sem inbox você volta. faz a Boa. pergunta. É um Nos caminho comentários sem você faz a pergunta. Oi, Emílio. Amanhã, Rogério Morgado em Taubaté. Sábado no Comedians e domingo começando aí o Risadaria lá no The Square, fazendo show com a galera. E pra galera de Diadema, eu e Igor Guimarães estaremos aí no Teatro Clara Nunes, dia 3 de maio. Entra lá no meu Instagram, @Rogério Morgado, que tem mais informações e o link pra você comprar o seu ingresso aí em Diadema. É isso Boa. aí, muito obrigado. É isso aí, bichone. Muito bem, eu vou embora. Vamos Vamos, Delari. comer. Comer, né? Ô, Dircezinha. Dirce, Dirce. Passar um agora. desodorante, Delari? Santa Dirce. Quê? Tá fedido? Tá. Nada, que fedido. Galera, tá- Vocês tiraram tá com isso, CC, velho. vai Você na não academia, falou que você né? tava com O Senna que CC. falou. O cara vai na academia de manhã. Seis da O cara manhã. vem na Bluefit. Pra Bluefit. Cadê a loira da Bluefit? Ó, é o seguinte, vamos Física lançar quântica com a loira da Bluefit. A loira da Bluefit é um clássico Sem da a Dirce. Da Bluefit. Ela vem de A calça sua- leg. Ah, ciúme. Tá com ciúme, Tá sim. com ciúme. Quem humano tá com ciúmes. Muito bem. bem. Fácil, né? adaptou a Ó, Giovana. amanhã Danilo Gentili Boa, toda polêmica. e a juíza. É mesmo? É do Claro, Também. claro. Amanhã, Juíza do Rosário. amanhã nós vamos Delari, trazer. tudo bem, todo mundo tem CC, tá tudo bem. Amanhã nós vamos trazer a juíza. Tô pedido, hein? Tá, sim. Um desodorante pro Delari. Amanhã nós vamos trazer A juíza. os seres humanos. É. Vamos tentar, pelo menos. Claro. O Gentili já confirmou? Confirmou. Tá. Confirmadíssimo. Então amanhã o não Danilo tiver vai- preso. Bolsonaro fala do gente. É verdade. Tomara vai vir também. Não. Não, mas eu acho que o Gentili não tem que fazer campanha. Não. Ele não. Não, tem que assumir o BO. Não, É, mas vai a ser turma, bom a turma pra que ele. fez. Tem que assumir o BO. Não, mas vai dar o espaço pra ele se manifestar. Não, ele né? vai falar o que ele quiser, mas o BO tem que ser assumido. Mas é a turma que se posicionou sem campanha. Ele não levantou nenhuma campanha. Homem é homem. Todo mundo entrou. Porchat postou. Todo mundo postou. Até Poxa, o Bolsonaro. odeia ele, pô. Era concorrente. Não fala assim que eu não odeio. Eu Poxa, sou acabou eu no programa dependesse dele. de qualquer coisa. O Danilo Porchat tá acabou bêbado. com o Porchat. Você sabe Foi, disso, acabou. Gordão? Acabou. Faliu o programa do Bluefit. Os dois se odeiam. Olha como é falsa a rede Nossa, social. gente, não fala assim. Eu perdi Cê meu sabe. emprego, pelo amor de Deus. Como é que tá no gente. Zap, Paulo? Só se seguem por educação. Tá O triste. Porchat tava lá fazendo o programinha Tava. dele, tranquilo, fazendo, não Os sei o quê. bispos gostavam dele. É. Não. O Danilo. Gente, Não. chato. Danilo tava fazendo É o que você falou programa. Porchat. Sim, Não, calma. O Danilo tava fazendo o programinha dele na Band, eu já tranquilo. tava. Agora o Silvio Santos contratou. Sim. Pois não. Aí ele foi pro Silvio Santos. É Ganhava verdade. mais, tal, não sei o Boa. quê. Saiu da Band, foi pro SBT fazendo o programinha dele tranquilo, nadando de braçada.
Aí, porra, a Band foi lá, não sei o quê, pegou quem? Rafinha Bastos. Pra bater de frente. Danilo destruiu em 3 meses. Sim. Já odeia, 2 que se odeiam. Mas aí é declarado. Né? Olha a revelação da Giovana, eles nem se seguem na rede social. Aí o que acontece? Aí o que acontece? O Porchat falou, deixa comigo que eu acabo. Eu vou fazer essa caralho aqui. Eu vou acabar com ele. Vou destruir ele. Postou foto com a Dinê, olha quem vem aí. Xuxa, Foi lá, levou o Jô. Tentou, levou o Jô, levou todo Levou mundo. Sacha, né? Filha da Xuxa. O Gentili com aquele sertanejo podre lá que ele leva. Levou o Índio Chiquinha ganhando do cara. Continuou ganhando do cara. Agora você vai falar que ele... Ele postou, Tá quer que eu leia? Ô, Emílio, acabei postou de aqui, ver ó. aqui, ó. Tá bom. Ele tá postou bom. aqui, ó. Muito perigoso o político que exige que você apague seus comentários, a não ser que eles sejam criminosos. Não, Ele não pode ter o teor que Mas for. o- Gosta Eu ou não do não Gentili, acredito, ele eu tem não- direito de fazer o que ele Emílio, fez. Isso é tudo Nossa. falsidade, gente. É Ele só foi na pra Globo. hashtag. Os comediantes é tudo Porque falsidade hashtag não também, dá só Pelo amor de trabalho. Deus, O gente. Chá foi pra Globo. Hashtag não dá trabalho. Quero ver quem vai levar o cara lá no... Vai perder na Globo. Vai lá vai Levar vestir- charuto. Vai vestir o terninho com o cara. Vai lá. Hashtag é fácil. A Paulinha Emilhaça. vai. Amanhã, Danilo Juro, velho, Gentili juro. aqui estará na programação da Jovem Pan. Tudo de bom. Tchau. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar. Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo.